Graça e paz de Jesus. A nossa conhecida história de 2 Reis, capítulo 6, que relata quando Eliseu e o seu servo viveram uma experiência extraordinária. O servo de Eliseu, ele saiu de casa pela manhã e percebeu que a cidade estava cercada pelos exércitos dos sírios e ele ficou apavorado. Mas Eliseu chegou para ele e disse o seguinte: olha, não precisa ficar assim apavorado. Eliseu orou e pediu ao Senhor que abrisse os olhos do seu servo. E diz o texto que o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Nós temos a facilidade de esquecer que há uma realidade de um mundo espiritual que os nossos olhos físicos não enxergam. Eliseu orou aqui para que o moço tivesse os seus olhos abertos, para que ele pudesse ver então esta realidade do mundo espiritual. E aquilo que ele viu mudou completamente o sentimento do seu coração, que antes era de medo e até de pavor. Mas quando ele viu os exércitos do Senhor, cavalos e carros de fogo, o seu coração se tranquilizou. Nós, como crentes em Cristo Jesus, somos chamados a viver nesta realidade de que há um mundo espiritual não visível aos nossos olhos, e que este mundo espiritual ele desencadeia certas situações que alcançam o nosso viver aqui neste mundo físico, e isto traz todo sentido para a nossa vida de oração, porque é através da nossa vida de oração que nós podemos chegar diante de Deus e pedir então que Deus atue através dos seus anjos, dos seus ministros neste mundo espiritual, e conforme aquilo que acontecer então ali no mundo espiritual, nós seremos alcançados como resultado daquilo que ali se desencadear, daquilo que ali acontecer. Se nós não vivermos na dimensão do mundo espiritual, nós podemos nos tornar tão somente religiosos, praticantes de uma religião, mas uma religião que não nos aproxima de Deus, do sobrenatural de Deus, que não nos aproxima daquilo que pode fazer com que as nossas vidas experimentem milagres, milagres que nos transformem, milagres que transformem situações que estão à nossa volta e que precisam ser transformadas e que serão transformadas não pelo esforço humano, mas por aquilo que acontecer nas esferas espirituais, por aquilo que vier como resultado do que acontece ali nas esferas espirituais. Se nós desenvolvermos a prática de oração, nós podemos ter a sensibilidade do Espírito Santo para perceber aquilo que é obra do maligno e perceber também aquilo que pode ser o bramir do leão, que, como diz Pedro, está ao nosso redor procurando nos devorar. Nós podemos ter a sensibilidade para perceber quando é um anjo do Senhor que se apresenta diante de nós, barrando o nosso caminho, como foi no caso de Balaão. Portanto, somos chamados a viver nessa dimensão, os pés aqui neste mundo, aqui neste chão, mas o nosso espírito voltado para a realidade do mundo espiritual, de onde vêm as determinações, de onde vêm os resultados daquilo que acontece nessas esferas. Pela fé, pelo poder da oração, nós penetramos nesse mundo espiritual e podemos ali obter, graças ao triunfo de Jesus Cristo, vitórias que se manifestarão aqui no nosso dia a dia. Que seja assim na minha vida, na sua vida, para a bênção de cada um de nós e para a glória do Senhor.